De volta com o nosso programa, com o nosso Tudo Posso, nesta tarde de terça-feira. O nascimento de centenas de bebês com um perímetro cerebral menor do que o normal, nos últimos dias, acendeu um alerta vermelho na saúde pública brasileira. O aumento, considerado pelo Ministério da Saúde como inusitado, de casos de microcefalia, que é uma má formação congênita em que o cérebro do feto não se desenvolve de maneira adequada, ainda não tem um motivo exato. Mas a principal suspeita é que tem uma relação com o contágio das mães pelo Zika vírus, o que coloca em foco a dificuldade do país em combater a proliferação do famoso mosquito Aedes aegypti, tão conhecido entre nós já, porque também é o mosquito que traz a dengue para o ser humano. E para falar sobre isso, explicar o que são esses casos de microcefalia, a gente está recebendo aqui o infectologista do Hospital Bandeirantes, Dr. Ivan Marinho. Dr. Ivan, boa tarde. Obrigado pela presença. Seja bem-vindo aqui. Microcefalia é quando o cérebro não cresce, é isso? Exato. O crescimento da calota craniana está diretamente relacionado ao desenvolvimento do cérebro. Se o cérebro não desenvolve de forma adequada, a calota craniana não cresce junto. Então fica uma cabeça menor do que o normal. Tá, até antes da gente ter esses surtos aí de microcefalia que está acontecendo agora nesse ano, essa má formação do cérebro em anos anteriores é normal? Acontece isso com frequência? Não é normal, mas tinha uma incidência muito baixa. Muito baixa. E estava relacionado a algumas doenças infecciosas também, toxoplasmose, citomegalovírus, rubéola ou a medicamentos. Né? Então a gente tem algumas causas metabólicas também, tem outras causas para microcefalia. Mas essa correlação tão verdadeira como está acontecendo agora, ou tão evidente com um vírus, era inusitado. Explica direitinho o que faz o mosquito, que é aquele mosquito da dengue, o Aedes aegypti, ele vai picar, e o que acontece? Normalmente o mosquito Aedes aegypti é um responsável pela transmissão de várias doenças infecciosas. Já foi, historicamente, um mosquito extremamente importante e combatido por Oswaldo Cruz, quando ele transmitia a febre amarela. E com bastante sucesso. Historicamente, a gente tem que mirar nesses exemplos. Agora, ele é responsável pela transmissão de outros vírus importantes, que são o chikungunya, o vírus da dengue e o vírus Zika, tá? O Zika vírus. E quando é transmitido essas doenças, normalmente tem os sintomas clássicos das doenças correlacionadas. Os sintomas da dengue, sintomas do Zika e sintomas do chikungunya. De todos esses três vírus, o menos sintomático é o Zika vírus. Então, no início, pensou-se que ele era um primo bonzinho do chikungunya e do vírus da dengue. Mas agora a gente está vendo que ele está correlacionado com umas sequelas extremamente graves. Ele entra na placenta? As evidências até agora são que ele é uma doença sistêmica, é uma doença que dissemina por todo o corpo e atravessa a barreira placentária. Porque uma das coisas que fortalece bastante a correlação de microcefalia com o vírus Zika é a presença do vírus no líquido amniótico que foi detectado recentemente. Isso que comprova, nesses casos, então. Isso é uma evidência muito forte, mostra que o vírus está lá e que ele pode estar relacionado à microcefalia. E também outra coisa que chama muito a atenção é que esse vírus tem um tropismo importante pelo sistema nervoso central, visto que outras complicações têm aumentado bastante do ponto de vista neurológico. Por exemplo, a incidência de uma síndrome chamada Guillain-Barré, que é uma síndrome rara, aumentou bastante nos últimos meses nos estados do Nordeste, onde se está acontecendo muitos casos de Zika vírus. Agora, doutor, o que explica, então, essa concentração de casos de microcefalia no Nordeste brasileiro? Como que ele entrou? Como que chegou isso no Brasil? O Zika vírus entrou no Brasil, acredita-se que pelo Nordeste. Né? Os estados mais acometidos são os estados do Pernambuco, da Bahia, do Ceará. Então, existe uma grande concentração de mosquitos contaminados com vírus nesses estados. E são normalmente os estados mais quentes, né? Onde a proliferação do mosquito e a transmissão da doença é mais fácil. Mas não resta dúvida nenhuma que o Aedes aegypti está distribuído pelo todo o país e essa progressão da doença vai ocorrer para o resto do país. É bem provável que agora no sul, no sudeste, com a chegada do verão, a intensificação do calor, nós tenhamos casos registrados então aqui na nossa região. Com certeza isso vai ocorrer, como ocorreu com a dengue, com o chikungunya, com os outros. Embora tenha entrado pelo Nordeste, eles vão disseminando onde tem a Aedes aegypti. Então todo o foco
de saúde pública deve ser voltada para combater o agente transmissor, que é o Aedes aegypti. Daqui a pouco a gente tem uma entrevista com uma dermatologista que vai falar como você deve se proteger, né? O que filtro solar você deve usar, enfim, como se proteger desse mosquito. Mas a gente já pode começar perguntando. Exato. Existe hoje como a gente pode proteger para o vírus. Claro que é fundamental as medidas de saúde pública, onde o governo tem que estar empenhado, os órgãos públicos empenhados e a população também, para evitar a proliferação do mosquito. Com todas aquelas regras já conhecidas para a dengue, vale também para o Zika vírus, claro. Não acumular água, água parada, enfim, medidas de saneamento básico. O uso de repelentes e inseticidas também para combater o mosquito é de fundamental importância. Para as grávidas, tentar evitar a exposição, além de todas essas medidas, usar roupas adequadas para tentar diminuir a exposição, ou, se for possível, mudar de áreas onde tem alta infestação de mosquitos. Olha, só para atualizar dados, eu estou com informações aqui, esses dados são de ontem, né, segunda-feira. São 1.248 casos de microcefalia já notificados em todo o país. A doença já chegou em 311 municípios, sendo 13 estados e mais o Distrito Federal. Agora, só para a gente ter uma comparação dos números aqui, Maria Cândida, doutor, no ano passado, em 2014, foram registrados 147 casos de microcefalia em todo o país. Dessa forma, fazendo as contas, né, a reportagem dá informação para a gente aqui, o crescimento foi de 749% do total de casos. Portanto, até o momento, notificados 1.248 casos em todo o país. Mas o que aconteceu no passado? As pessoas não foram tão picadas? Como que é? Não, a doença não existia aqui, né? No Brasil, o Zika vírus entrou por volta de abril. Então mais não existia esse vírus? Não, o Zika vírus ainda não estava circulando entre nós, ele é recente, ele chegou nesse ano. Então, essa é que é. Agora, o que a gente vive, o que é muito sério, que isso é uma grande epidemia, uma epidemia de grande monta com sequelas extremamente graves. Imagine 1.240 pessoas que estão nascendo com microcefalia, são pessoas que vão ter comprometimentos neurológicos gravíssimos, são pessoas que vão ter um certo retardo mental ou desenvolvimento motor inadequado, às vezes são pessoas que vão acarretar grandes consequências e grandes problemas no futuro. Eu li que também da epilepsia, convulsão... É um cérebro hipodesenvolvido que pode levar a sequelas as mais graves possíveis. Desde as sequelas intelectuais e sequelas motoras. A pessoa pode não andar, pode ter dificuldade motora importante e intelectual. Hoje de manhã eu estava lendo, inclusive, um dos jornais, né, do nosso país, tem o caso de uma profissional que ela mora em Pernambuco, com medo justamente, ela está grávida, e com medo justamente da doença, ela acabou mudando para Brasília. Ela mudou o hábito dela. Mas agora está em Brasília também. Está seguindo a gravidez, na verdade, na casa de uma parente próxima, justamente ali. Foi o meio que ela encontrou para fugir de uma possibilidade de ela vir, né, da criança, né, ser cometida com essa doença. A pessoa deve fazer isso? Eu acho que o foco deve ser, a gente deve manter todo o empenho possível para evitar a doença e não evitar a gravidez. Quando a gravidez é desejada, é um ato sublime, então tem que se fazer. Então caso, todo o empenho tem que ser voltado para... Nesse caso, como eu sempre falo, fazer a lição de casa, né? Cada um cuidar do seu quintal, do seu espaço, justamente, né, doutor? Porque não é só a questão da microcefalia, Zika vírus, tem a dengue, chikungunya, é uma série de outros fatores, né, que vem. E a dengue vem também, a dengue a gente sabe que mata, né? A dengue já foi comprovado isso. O inimigo comum é o Aedes aegypti. E assim, ele é bastante poderoso, ele é disseminado por todo o país, mas ele não é impossível de ser vencido. Vide exemplos anteriores. A gente já teve exemplo no nosso país mesmo, onde uma grande campanha de controle conseguiu erradicar o Aedes aegypti. Que foi no caso da febre amarela. Da febre amarela, com Oswaldo Cruz, com um grande empenho que foi o do Oswaldo Cruz, e que a gente conseguiu acabar com a febre amarela no Brasil. Ela é picada nos primeiros meses de gravidez? Existe uma diferença da pessoa que é picada no 8º mês de gravidez? Sim, total diferença. É muito mais arriscado você ser contaminado com o vírus nos primeiros meses da gravidez. Se acontece a infecção no primeiro trimestre, onde o cérebro ainda não está desenvolvido, é maior risco de desenvolver uma lesão mais grave no cérebro. No 8º, como já está desenvolvido, então... Aparentemente, e assim funciona para todas as outras infecções virais, o risco de lesão mais grave é menor. Olha, nós já temos também, eu estava olhando agora no celular aqui, já são 7 mortes confirmadas. Né?
justamente causadas por microcefalia, né, por essa situação. Mas não de grávidas, né? Na verdade, a reportagem dá de uma forma geral, né? Não aponta especificamente se foram grávidas. Mas eu sei que teve um homem também que que foi acometido pelo Zika vírus e chegou a óbito. Zika vírus é um vírus assim, a infecção para o adulto normal é de baixa morbidade. Quer dizer, tem poucos sintomas e de mortalidade muito baixa. Aliás, os casos que morreram foram casos que tinham outras patologias envolvidas. Né? É um paciente imunossuprimido grave que pega um vírus, como qualquer outro vírus, pode acarretar morte. Até vírus da gripe causa morte em vários pacientes que têm acometimento de saúde importante. Mas, normalmente, o vírus Zika, ele não tem uma comorbidade grave e nem mortalidade grave. Agora, tem essa consequência grave, que é a transmissão provavelmente materno-fetal com lesões neurológicas graves. Até alguns meses atrás, quando surgiu, né, pela primeira vez, a gente começou a falar em Zika vírus, como o senhor disse, né, parecia um primo bonzinho, né? Primo bonzinho. Ele era até confundido com uma virose, né? Uma virose diagnosticado como virose. É uma virose leve. Na verdade, são todas viroses, mas ele era uma virose leve, que dava alguns sintomas, como o rash cutâneo, que é frequente, prurido, que é uma coceira no corpo, e a febre que durava 2, 3 dias e pronto. Diferente de dengue, que pode demorar uma semana, de chikungunya, que pode demorar meses, a pessoa tendo sintomas importantes, como dor articular, e incomoda muito. Mas o Zika parecia um vírus bonzinho, mas aí agora é o pior de todos eles. Manchas avermelhadas que surgem na pele da mulher grávida. É para ela ficar preocupada, doutor? Sim. Toda doença exantemática é preocupante na gestação. Ela pode ser rubéola, que é uma velha conhecida que leva a problemas sérios. Hoje, graças a Deus, a gente tem uma cobertura vacinal importante, tem uma prevenção. Mas todas as outras, o citomegalovírus pode dar rash cutâneo, a mononucleose pode dar rash cutâneo, a dengue, o chikungunya, o Zika, todos eles dão. E é importante, quando a pessoa tem essas doenças exantemáticas durante a gravidez, fazer o diagnóstico correto para ter uma certeza de que vírus está acometendo ela. Os estados mais frios, com temperatura mais baixa, eles estão mais seguros? A incidência da doença é menor, né? Mas aqui no Brasil a gente não tem muitos estados muito frios. Você vê o exemplo de o que ocorreu em São Paulo no ano passado. Nós tivemos mais dengue do que qualquer outro estado. Então, e nós não somos um estado do Nordeste com grande calor, mas a gente é um estado temperado que o Aedes aegypti está aí disseminado e que a dengue andou solta. Não tem nenhuma forma de matar esse inseto, de exterminar esse inseto? Matar, existe, precisa bastante empenho. De novo, eu vou citar o exemplo do Oswaldo Cruz, numa época em que a gente tinha poucos recursos tecnológicos. A gente tinha dificuldades enormes de comunicação e ele conseguiu. Hoje a gente tem facilidade de comunicação, a gente tem recursos tecnológicos muito importantes. Então, quer dizer, hoje a gente quais são os recursos tecnológicos? Hoje a gente tem até modificação do genoma do vírus, do mosquito, para que ele seja um transmissor inadequado, né? A gente tem repelentes vários, embora não muito seguros em termos de eficácia, mas a gente tem vários repelentes, a gente tem inseticidas, então tem todas, e a gente tem meios de promover um saneamento básico mais adequado. A respeito do mosquito geneticamente modificado, a gente tem histórico em Piracicaba. Eles fizeram uma experiência, eles estão soltando justamente na natureza a Aedes aegypti, que tem essa mutação. Na verdade, em contato com outros mosquitos, né, com as fêmeas, eu não sei se é o macho ou se é a fêmea que é solto na natureza nessa história, mas quando acontece o cruzamento, o mosquito vai a óbito, né? Na verdade, ele é exterminado. Então, essas experiências já estão ocorrendo. Ele tem uma vida curta, e não é transmissor. Então, isso é tecnologia, está aqui no nosso Agora, é claro que demanda de investimento, sem dúvida alguma, do governo para isso. Né, exatamente. Vontade política e investimento é a tônica no momento. Bom, esse assunto ainda tem muita coisa para a gente falar. Nós vamos fazer um intervalo bem rápido e voltamos com o doutor.